A paz do Senhor, meus irmãos, missionária Mara, mais uma vez aqui, pedindo perdão por esses dias não ter postado nada, porque eu estive um pouco enferma, ainda estou um pouco com a garganta inflamada, mas Deus tem nos dado a saúde espiritual e automaticamente a nossa saúde física. E assim como eu inicio todas as nossas pregações, eu não sei qual o horário que essa mensagem vai chegar até você. Agora é dia, mas pode chegar à tarde, pode chegar à noite, pode chegar de madrugada. Mas o importante é que Deus preparou o momento certo para que você ouvisse essa mensagem, a qual Ele traz ao nosso coração uma intimidade, o que Ele requer de nós. Deus conhece o nosso coração, mas se nós não o pedir, assim Ele não nos dá. Que a própria Bíblia fala que não recebeis porque pede mal. Então vamos aprender um pouquinho com essa passagem bíblica o que é ter uma intimidade com Deus e sair não da mesma forma que você entrou em qualquer lugar. Então vamos ler a palavra do Senhor em Samuel, 1 Samuel. Samuel, aqui está. Na minha Bíblia, eu vou ler. Você sabe que o primeiro versículo o primeiro capítulo ele é bem extenso, mas eu não vou ler o capítulo inteiro. Mas os irmãos ficam à vontade depois olhar mais a fundo, né? Fala de Ana e Eucana, né, e Penina, né? A palavra fala que o primeiro versículo fala que havia um homem, né, em Ramataim, Zofim, na região da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jurão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, um efranita. E ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina, ela tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Iremos ao versículo 18. Na verdade, voltamos ao versículo 13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli teve ela por embriagada. Mas no versículo 18 disse, e disse ela, se ache a tua serva mercê diante de ti, assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste, né? Às vezes a gente vai para a igreja com uma necessidade, às vezes a gente vai para a igreja com um pedido, com um propósito. E se Deus não nos responde, não fala conforme a gente quer ouvir, nós voltamos para casa mais triste do que a gente foi. E não é isso que Deus quer para você. Hoje Deus quer ensinar você a entrega, a gente fazer parte dessa entrega, de como que a gente vai nos entregar e como essa passagem de Ana vem falar dessa entrega. Eu tenho certeza que você já ouviu várias pregações sobre este livro, sobre essa passagem, assim como eu, há muitos anos, ouvindo a palavra de Deus, eu já ouvi várias vezes dessas pregações. E eu tenho certeza que você também não ouviu o que eu ouvi e que Deus me trouxe para trazer para você. Vamos dar umas observações aqui. As observações é a seguinte: existe o momento, o lugar, as circunstâncias, as situações, os estágios na nossa vida. Esses estágios, eles são os acumuladores de bênção. E aí vem às vezes falar de um declínio espiritual. Mas, missionária Mara, você está falando sobre uma busca, uma entrega ao Senhor e automaticamente já vem falar sobre um declínio espiritual? Calma. Nós entenderemos. Eu não vou fugir da palavra. Deus, Ele sempre vai levantar alguém que esteja disposto a cumprir o seu propósito.
Se Deus te chamou para fazer algo e você não está fazendo com amor e dedicação, Deus vai colocar outro no seu lugar. Ana, ela sentia uma dor enorme por não ser mãe. Mas aqui a palavra nos mostra que por muitos e muitos anos ela buscava a Deus por essa bênção. Mas a dor era tão forte. Mas o que ela sentia, o amor que Eucana sentia por ela, não era o suficiente para suprir aquela necessidade de Ana, que era de ser mãe. Então talvez Deus te dê tantas bênçãos, Deus tem te dado tantas outras coisas, mas aquilo que você almeja e você deseja da parte de Deus, você não tem recebido. E isso tem trazido a sua infelicidade. Assim como trouxe para Ana. Além das provocações de Penina. Como a gente leu no começo do texto aqui, a própria Bíblia fala. Eucana tinha 2 mulheres. Penina, que era mãe de filhos e filhas, e Ana, que não tinha filhos. Nossa, deve ser um pouco doído, né? Qual era a graça de Ana? Não ter filhos? Não falava de outras coisas que ela era boa. Só falava que ela não tinha filhos. Mas a palavra fala também que Penina provocava muito Ana, por ela ter filhos. Então a gente já se imagina como deveria ser essas provocações de Ana. Eu tenho filho, você não tem. Ei, ajuda a cuidar do Eucaninha aqui, né? E ela fazia com amor e com zelo, mas ela não era feliz, porque o desejo dela era ter um filho. E ela, todos os anos a Bíblia fala, eles iam ao templo orar a Deus. Eu imagino o caminho. Lá vai Penina, Eucana na frente, Penina com sua filhinha de filhos e Ana atrás. Vamos, Eucaninhas, eu ajudo a cuidar. Eu com o coração triste, mas ela ia buscar o Senhor. E ir buscar ao Senhor é o tema. Não desistir da sua bênção. Porque se Deus tem uma promessa para você, vai se cumprir. E a palavra ainda é um pouco mais dura. Porque a palavra vai dizer que Deus fechou a madre de Ana. Então quer dizer, todo o sofrimento que Ana passava é por culpa de Deus? Foi Deus que fechou a madre dela para que ela não tivesse filhos? Mas tudo tem um propósito. Eu não sei se de repente Deus tivesse dado filhos para Ana no início, se ele seria tão abençoado como Samuel foi. Então veja a diferença de quando você busca, não desiste, continua buscando, e quando você se entrega, você recebe, e aí você vê o resultado do seu milagre. E assim continua. Porque quando Samuel nasceu, era um tempo de transição entre Israel, por causa do governo e também pelo lado espiritual. Israel já não tinha um governador, Israel já não dava ouvido mais às palavras de Deus, já não tinha aquele contato espiritual com o Senhor. E ali, quando Ana vem buscar a Deus, né? Porque todo esse livro de Samuel está escrito, é livro de Samuel 1 e 2. Mas o início dessa história começa com Ana, com essa busca de Ana. Então, quando Samuel veio para ser profeta, sacerdote e juiz, 3 em 1. Que bênção, né? Você ter os 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, em um só. Mas vamos chegar lá. Mas missionária Mara, eu não estou entendendo aonde que a senhora quer chegar. Eu vou explicar. O ser humano, ele cai em contradições e ingratidão. Por quê? Ana, ela pedia tanto a Deus um filho. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor,
mas você não recebeu. Mas você já olhou ao seu redor o tanto que você tem? Talvez você não tenha o filho, talvez você não tenha o carro do ano, talvez você não tenha o marido que você esperava, a casa luxuosa que você tinha. Mas você já olhou que aquele carrinho velho é o que te leva? O marido que você tem, ele é fiel a você? A casinha que você tem, mesmo ali com as paredes sem reboco, ela te cobre do sol e da chuva, te traz uma proteção, te livra do inimigo invadir a sua casa. Essa é a ingratidão do homem, porque o seu objetivo é querer mais e não agradecer pelo que tem. E quando a gente se torna ingrato e se preocupa mais em ter do que ser, aí Deus vem e pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Eu quero ser mais para Deus ou eu quero ter mais aqui nessa terra? Aí quando você espera, você acha que está fazendo o bem para Deus, aí você espera Deus falar com você, e você coloca diante de Deus: eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho ido até a casa do Senhor, eu tenho feito a vontade do Senhor, e eu coloco diante de Deus um propósito e eu sei que Deus vai me dar. Aí de repente Deus diz: não. Dói. Eu já recebi tantos não, mas estou aqui. Estou de pé, porque eu sei que o tempo do Senhor não é o meu tempo. Foi doído também para mim ouvir isso e entender isso. Então, quando a gente ouve um não da parte de Deus, o nosso relacionamento fica complicado. Mas se eu faço tanto para Deus, por que Ele não me dá? Por que Ele não me responde? Por que Deus falou com o irmão fulano e não falou comigo? Por que as revelações de Deus falou com as outras pessoas e não falou comigo? Porque nós estamos acostumados a ouvir um Deus de milagre, a ouvir aquele Deus que abre o mar e faz o povo de Israel passar. Um Deus que manda maná do céu quando não se tem alimento e alimenta o povo inteiro. Um Deus que faz brotar água da rocha. Nossa, o lugar estava seco, era o deserto, não tinha água em lugar nenhum. E Deus faz brotar água doce para saciar a sede. É um Deus que quebra muralhas só com gritos. É o Deus de milagre. Sim, é este Deus que você serve, mas é o Deus também que diz não para você. Só que o não de Deus, a gente tem que saber ouvir. Porque às vezes a gente não está preparado para receber o que Deus tem. E no momento, Ana, ela não estava preparada ainda para receber um profeta, um sacerdote e um juiz. Por isso, toda aquela dor que ela passava com as afrontas de Penina trazia a ela essa tristeza. E ela não era feliz. Ela subia ao templo todo ano e voltava mais triste. Eu não fui abençoada. Agora eu pergunto para você: quem é você nessa situação? O que te impulsiona a buscar a Deus e tomar uma decisão? Senhor, dessa forma que tá, eu não quero. Se o Senhor não me der um filho, eu não continuo buscando a tua presença. Se o Senhor não me der um carro do ano, não vou mais na igreja. Se não tiver um dinheiro na minha conta, se eu não receber salário e tal, eu não vou trabalhar. Tem tantos aí esperando, fazendo bicos para poder manter o seu alimento dentro de casa. Então, quem é você? O que te impulsiona a continuar buscando o Senhor? A continuar agindo dessa forma? E dizer no seu coração, assim como Ana, quando ela entendeu que não era aquele momento, que ela precisava de ter uma intimidade com Deus para ela alcançar essa bênção, ela entendeu quem era ela perante Deus. E ela falou: Senhor, dessa forma eu não quero ficar.
eu quero entender quem é você. O que te impulsiona a continuar a buscar aquilo que você deseja da parte do Senhor? E que preço você está disposto a pagar para receber? Ana, aqui, o preço dela foi a rejeição, né? Ela foi rejeitada, né? Foi praticamente obrigada a ouvir, a cuidar dos filhos de Penina, né? Porque naquele tempo, quem não tinha filhos, Eucana poderia até dispensar ela como esposa, mas ele a amava e aí permaneceu junto com ela. Então Ana estava disposta a pagar esse preço e continuava buscando o Senhor ano a ano no templo, até o dia em que ela entrou na casa de Deus e sentiu a presença de Deus. E eu quero falar para você, sabe qual é a diferença entre estar na presença de Deus e estar na casa de Deus? Porque quem está na presença ouve o Espírito falar. Quem está na casa de Deus, ele enxerga até uma teia de aranha, enxerga um rachado, um vazamento que está ali no canto, a roupa de fulana está torta. Você viu o sapato da irmã? Está abrindo o bico. E finge que está ali lendo a Bíblia. Mas, irmãos, Deus não quer você na casa de Deus. Ele quer você na presença de Deus. E quando você está na presença, acontece a mansidão. Acontece o equilíbrio. Isso nós chamamos de frutos espirituais. Você recebe a bênção de Deus. E o que está na casa, está na carne. E a Bíblia fala que a carne mata e o Espírito vivifica. Então, quando você está na unção, o que te toca, o que te move, não é o que estão ao seu redor, é o que vem do alto. É aquela palavra que te comove, é um louvor, é um hino que toca e que até te arrepia e você sente a presença de Deus. E aí quando Ana se ajoelha ali e fala, se entrega ao Senhor, se aquebranta, entrega seu coração, a intensidade da entrega dela, a intimidade que ela estava com o Senhor era tão forte que só seus lábios mexiam. Ela chorava aos pés do Senhor e se entregava pedindo a Deus uma bênção. Tanto é que quem estava na casa, que era o sacerdote, teve ela por embriagada. E chegou nela e falou, abaixa desse vinho, por que vem à casa do Senhor embriagada? E há uma diferença em Ana, porque o Espírito já habitava nela. Ela não colocou culpa no Eucana, ela não colocou culpa em Penina, ela não colocou culpa por não ser mãe, ela não colocou culpa em ter a distância de ir até a casa do Senhor, ela não colocou culpa por não ver o trabalho que ela tinha, as lutas que ela enfrentava, as afrontas que Penina fazia. Simplesmente ela se entregou ali e falou, Senhor, não me tenha por filha de Belial. Eu não estou embriagada. Estou aflita, ansiosa, com o coração triste. Estou me entregando ao meu Senhor e falando com Deus do meu sentimento, do meu coração. E ali é onde vem a unção. E quando você está na unção, aqueles que estão próximos de você acabam recebendo também essa unção. E o sacerdote que ali estava, que a tinha visto como embriagada, sentiu a unção que ela estava recebendo e também os seus olhos foram abertos. E ali ele fala, que Deus ouça a tua oração. E aqui a Bíblia fala bem assim, então respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que fizeste. Em Samuel 17. E Ana, já agradecida,
por saber que Deus já tinha ouvido e já tinha a transformado, já tinha moldado a vida dela, já tinha trago a alegria para ela, ela diz, assim diz a mulher, assim disse ela, achei a tua serva mercê diante de ti. E aí ela diz, sigo o meu caminho, foi e comeu, e o teu semblante já não era mais triste. Não entra na casa do Senhor com um problema e volte para casa com Ele. Deus está lá para te ouvir e para transformar a sua vida e fazer a diferença na sua vida. E aí quando Ana volta para casa, o que eu quero trazer para você é o caminho. Ela seguiu o mesmo caminho de volta para casa. É o mesmo carro que você veio, é o mesmo ônibus que você pega. Você vai voltar para a mesma casa que você morava, sem reboco ou com mofo. Você vai voltar para o mesmo marido que você tinha, emburrado, chateado. Você vai voltar para a sua casa e ter as afrontas que você tinha com as pessoas que não viam o Espírito de Deus em você. Mas você está diferente. Você não é mais a mesma. E o que Deus quer falar para você é que depois dessa mensagem, você não vai se tornar mais o mesmo. Porque hoje Deus põe alegria no seu coração. Deus hoje muda o teu cativeiro e traz essa diferença. Deus hoje fala com você, volte o seu caminho, mas volta feliz. Se você vai à casa do Senhor, vai, mas volta feliz, volta diferente. Porque a palavra ainda vai dizer que naquele mesmo dia, Eucana viu a diferença em Ana e coabitou com ela. E no tempo certo de Deus, nasceu Samuel. A palavra vai dizer que o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou da humilhação dela lá no templo. E o Senhor abriu a madre dela e deu a ela Samuel. E Samuel só não foi um filho, porque ela fez um voto, ela entrou com um propósito. Se me destes um filho varão, que ele viveria na casa do Senhor, e sobre a sua cabeça não passaria nenhuma navalha. A palavra diz, se você fizer um voto ao Senhor, é bom que você cumpra, porque Deus vai cobrar de você. E se você acha que não vai cumprir, então não votes. É melhor que não votes. Então Ana votou e fez um voto a Deus. Deus se lembrou dela. Deus se lembrou da humilhação, porque ela não culpou as outras pessoas. Ela se entregou. Eu sou a mulher, eu sou o erro. Tá alguma coisa errada comigo. Por que eu não recebi ainda? Alguma coisa falta. Humildade. Entrega. Busca. Intimidade. E fé. Que Deus vai te ouvir. E que no tempo certo, Deus vai fazer com que aquilo que Ele prometeu se cumpra na sua vida. Então, ouça essa palavra. E isso é bem forte. Está gerando. Está gerando. Durante esse tempo, a palavra fala que no tempo certo, nasceu Samuel. Então, esse tempo certo de Deus está gerando. Lembra do começo da mensagem, quando eu falei que ouvi um não da parte de Deus? Você acha que Deus não quer te abençoar? Não. Está gerando. A sua bênção vai chegar. Talvez pode ser hoje, amanhã, essa semana, esse mês, esse ano. Eu não sei. Mas aquele Todo-Poderoso sabe. E Ele veio te dizer que Ele tem um Samuel para te entregar. Ele tem um sacerdote para te entregar. Ele tem um profeta para te entregar. Ele tem um juiz para te entregar. Porque a Bíblia vai dizer que Samuel foi o último juiz de Israel. O único
que ungiu os 2 reis, que foi Saul e depois Davi. Não foi melhor um Samuel do que vários filhos que Penina tinha? Foi assim que Deus falou no começo da palavra? Será que eu não valho mais que 10 filhos para você? Depois os irmãos possam ler a palavra inteira. Mas ela queria ser mãe, ela queria ter. E esse foi o preço que ela pagou. E ela recebeu a bênção. Ela pagou, ela se humilhou, ela reconheceu, ela recebeu. Então recebe, meus amados. Recebe essa bênção da parte do Senhor. Porque até aqui, Deus me permitiu entregar essa bênção. Que o restante, Ele possa completar no seu coração. E que você possa estar gerando a bênção da parte de Deus na sua vida. Deus abençoe. A paz do Senhor.